Você sabe o que o seu filho vem fazer aqui no Espaço Terapêutico Vanessa Rudnick? Ainda não? Então eu vou mostrar para você e vou contar como que é o nosso trabalho no processo da terapia com o PEI, Planejamento Estruturado Inclusivo. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Os processos mentais humanos são complexos e voltados para sinapses do cérebro que precisam de treinos de habilidades. Então, quando você ou alguém da sua família precisa de uma ajuda terapêutica, o primeiro passo a ser feito, além logicamente de agendar aqui conosco, é nós conhecermos o que a gente chama de contexto histórico-cultural dessa criança e da família também, porque por trás de toda criança nós temos uma família e essa família também precisa ser orientada. Quando nós sentamos para conversar com essa família, a gente aplica o que nós chamamos de anamnese. Essa anamnese, ela tem um potencial de resgatar dados, informações referentes ao paciente desde o momento da concepção dessa criança lá no ventre materno. Olha que interessante, você já parou para pensar nisso? Por que a gente faz isso? Porque é muito importante para nós, enquanto terapeutas, sabermos como foi o desenvolvimento dessa gestação. Como foi esse processo para a mãe, para o pai, para os familiares, se essa criança foi planejada ou não, se essa mamãe fez uso de medicamentos, se essa mamãe teve qualquer alteração no desenvolvimento gestacional, se ela fez uso de algum entorpecente, se ela passou por algum nível de estresse grandioso, como foram as primeiras horas de vida dessa criança. Nossa, Vanessa, mas por que saber de tudo isso? Porque isso já é o desenvolvimento da criança. E as primeiras horas de vida, os primeiros momentos dessa criança são muito importantes, porque elas são a história dessa criança. E quando a gente faz essa anamnese, o que a gente conduz? O que a gente precisa saber? Da participação do pai, como que o pai se envolveu nesse processo todo dessa maternidade, de como a mãe voltou ao trabalho, como ela conduziu essa rotina para essa criança. Então essa anamnese, ela vai nos contar toda a história. Depois disso, a gente organiza com essa criança uma avaliação, onde a gente aplica instrumentos para que sejam avaliadas quais habilidades essa criança já possui e quais habilidades ela ainda precisa de ajuda, de treino, ou seja, habilidades que não estão bem desenvolvidas lá nas sinapses cerebrais dessa criança. E o mais importante de tudo isso é entender que dentro do planejamento que nós vamos organizar, nós vamos justamente fazer treino de habilidades das quais não estão em pleno desenvolvimento. Por que a gente faz isso? Para justamente a gente compreender a necessidade dessa criança ter autonomia. E essa autonomia, ela vem de um processo de treino de sinapse cerebral, que é o que nós fazemos aqui. Como que fazemos? Estruturamos o planejamento estruturado inclusivo. Por que planejamento? Porque muitas pessoas, às vezes, acreditam e têm uma vaga ideia, uma vaga ilusão de que a clínica é para a criança ir brincar lá na terapia. E sim, o nosso trabalho é brincar com a criança, é uma das nossas funções, porém dentro de um planejamento estruturado. Por que estruturado? Porque se eu estou falando de uma criança que já apresenta dificuldades, comorbidades, transtorno, diagnóstico, eu preciso entender que eu tenho que estruturar, organizar um espaço, uma organização para que essa criança tenha plena aprendizagem. E por que inclusivo? Porque eu vou incluir na vida dessa criança habilidades que ela ainda não desenvolveu. Por isso, planejamento estruturado inclusivo. Esse planejamento é minuciosamente pensado nas necessidades dessa criança com base em toda a história cultural dela que os pais nos contaram na primeira conversa. Após fazermos isso, as terapeutas são organizadas e elas vão aplicar o treino de habilidades com supervisão. Depois disso, a gente faz o treino com elas e aguardamos a evolução do quadro clínico que a gente entrega para você com muito amor e carinho. Eu tenho aqui na minha mão um PEI, um planejamento estruturado inclusivo,
onde a gente desenvolveu as áreas de habilidade e a gente selecionou recursos, as habilidades que serão treinadas e a forma como nós iremos avaliar. Quais são essas habilidades? Elas estão todas enumeradas, porque eu tenho um prazo de cada 6 meses a gente revê, a gente faz uma triagem para que essas habilidades sejam reforçadas. Caso elas já tenham sido atingidas pela criança, a gente inclui novas habilidades. Então percebam que é um treino minucioso, enumerado com todas as habilidades para que a sua criança seja altamente treinada e eficaz com segurança naquilo que ela vai desenvolver. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, nos chame. Então você é nosso convidado para vir aqui conhecer as nossas terapias. Um beijo grande!